No vídeo de hoje eu vou te provar por que você deveria se tornar um analista de dados e não um cientista de dados. Vamos lá, antes de polemizar aqui, até mesmo porque muitos inscritos ou estão entrando na área de ciência de dados ou até já trabalham com a área. Pô, cara, de novo! E até mesmo porque muito criador de conteúdo aí pela internet, eles estão focando muito mais nessa parte de ciência de dados. Só que eu vou trazer aqui alguns pontos que pouquíssimos comentam. Mas você vai perceber aqui que por inúmeros motivos faz muito mais sentido para a maior parte das pessoas começarem pela área de análise de dados. E ao decorrer desse vídeo, eu vou quebrar esses motivos em 4 grupos principais, mas até antes disso, vamos falar um pouco de padronização. Até mesmo porque as definições das palavras analista de dados e ainda mais cientista de dados não são tão claras assim. Existem diferentes definições e muitas vezes a empresa, ela define o que é um cientista de dados para aquela empresa, e isso pode gerar um pouco de confusão. Mas para a gente chegar num acordo aqui, a gente vai falar sobre a definição delas, o que um analista de dados faz, o que um cientista de dados faz, e aí depois disso a gente vai explorar esses 4 grupos de vantagens que os analistas de dados têm, principalmente para a pessoa que está entrando na área de dados. Nós sabemos que grande parte de vocês ou estão migrando de área, entrando na área de dados, ou estão já iniciando a carreira na área de dados. Então, para vocês, principalmente, esse vídeo aqui vai ser útil. Mas para a pessoa que já trabalha com ciência de dados, me coloque aí no comentário se você concorda com o que eu vou trazer aqui. Numa primeira parte, então, vamos falar sobre a definição dessas funções. Então vamos quebrar aqui em 3 grupos principais de atividades. A gente tem uma primeira parte que é de matemática e estatística, uma segunda que está relacionada com a parte de programação ou de escrever código literalmente, e uma terceira parte relacionada às ferramentas que esses profissionais utilizam no dia a dia. Então vamos lá, sem enrolação. Falando primeiro da parte de matemática e estatística, o analista de dados vai basicamente focar em matemática fundamental, estatística descritiva e estatística básica. Se você não sabe o que essas palavras, esses termos significam, vou deixar um link aqui e na descrição para que você possa saber mais sobre o assunto e aprender mais sobre isso. Enquanto isso, o cientista de dados vai focar em estatística avançada, cálculo e álgebra linear. O cientista de dados, então, não vai trabalhar com a parte de análise descritiva, por exemplo? Claro que vai. O que eu estou trazendo aqui é, na verdade, uma separação do que eles vão fazer com mais intensidade. Claro que vai variar de empresa para empresa, mas se eu fosse isolar aqui 3 pontos principais de cada um, nós teríamos essas partes da matemática e da estatística. E no segundo grupo, nós temos a parte de programação ou de código. Já aqui, o analista de dados vai focar muito mais em SQL. Então, no SQL, esse analista de dados vai, no dia a dia, extrair dados de um banco de dados para que ele possa trabalhar, principalmente para realizar análises exploratórias. E aí, de vez em quando, esse analista vai ter que trabalhar com Python ou com R, de uma forma muito mais básica. Já o cientista de dados, SQL, mas em uma parte muito mais pesada, mais avançada de Python ou de R. Então, ou seja, o cientista de dados vai ter uma parte de programação mais pesada. Essa pessoa, enquanto analista de dados, está fazendo as análises ali utilizando outras ferramentas que eu vou falar agora, o cientista de dados vai ter um lado mais pesado, porque vão ter muitas análises que esse profissional só vai conseguir realizar, ou vai realizar de forma ótima, através de uma linguagem de programação, como Python ou R. Não são as únicas, mas são as mais utilizadas. Terceiro grupo, ferramentas. Então o analista de dados vai focar em 2 tipos de ferramentas, no Excel e no Google Sheets, para fazer as análises do dia a dia, vai utilizar bastante, eu até diria que na maior parte dos casos, pelo menos pela minha experiência, das experiências das pessoas que eu conheço, essas pessoas utilizam muito mais Excel e Google Sheets ou Google Sheets do que outras ferramentas que eu já citei aqui e que muita gente tem focado aí para aprender. Minha recomendação para você é geralmente começar pelo Google Sheets, pelo Excel, e não por outras ferramentas mais complexas, a não ser que você tenha aí já uma oportunidade de uma empresa que te fala que você tem que aprender uma ferramenta específica, mas em geral, essas ferramentas elas vão te ajudar a enfrentar a maior parte dos problemas do dia a dia de um analista. E no outro grupo nós temos as famosas ferramentas de BI, e aí são inúmeras ferramentas, olha nesse gráfico aí a quantidade de ferramentas, não são todas na verdade, mas olha a quantidade de ferramentas que estão disponíveis, mais utilizadas no Brasil, Tableau e Power BI, também mais utilizadas em vários lugares do mundo. Já para o cientista de dados, além dessas ferramentas, nós temos as ferramentas que são utilizadas para eles programarem e tudo relacionado com a parte de programação. Então, para o Python, um exemplo é o Jupyter Notebook, e para o R, o RStudio. Então você precisa dominar essas ferramentas porque vai ser ali que você vai escrever seu código e compilar esse código. Além disso, um quarto grupo, o que esses profissionais precisam ter? Vamos lá, boa comunicação, os dois precisam de boa comunicação, tanto para entenderem o que eles precisam resolver para aquela empresa e entregarem valor real, quanto para
transmitirem as ideias das análises que eles estão fazendo no dia a dia, porque não adianta nada você fazer uma melhor análise do mundo se você não sabe transmitir isso para as outras áreas. Além disso, capacidade analítica. Então eu já falei muito sobre capacidade analítica, o nome do canal é Carreira Analítica. Se você não sabe o que é uma capacidade analítica, vou deixar também o link na descrição. Mas vamos lá, basicamente a capacidade analítica, só um exemplo que eu sempre dou aqui no canal. Se você vai comprar um carro ou uma televisão, que é uma compra mais alta, você não vai comprar na louca, você não vai chegar lá no site e comprar a primeira que você vê na frente. Pode até fazer isso, mas é um pouco loucura. Geralmente o que a gente faz? A gente olha os modelos, olha o preço, olha o tamanho, olha as features dessa televisão e a gente compara qual que vai ser a melhor pra gente. E a gente toma uma decisão analítica, uma decisão mais pensada. E trazendo isso pro negócio, o que isso significa? Eu gosto de uma definição que uma visão analítica, uma decisão analítica, é basicamente quando você é capaz de quebrar um problema em partes menores, entender cada uma dessas partes e tentar resolver cada uma delas. Ou seja, você não está tentando resolver na intuição. Você está pegando o problema, quebrando em partes e resolvendo essas partes para que o todo seja resolvido de uma forma mais ótima e mais pensada. Falando nisso, a terceira habilidade é a capacidade e a vontade de resolver problemas. Se você é uma pessoa que não gosta de resolver problemas, não tem essa vocação para resolver problemas, talvez a área de dados não seja para você. Pelo menos falando aqui de análise de dados ou ciência de dados. Entrando na segunda metade do vídeo agora, 4 motivos para você que quer entrar na área, por que análise de dados é melhor do que ciência de dados. Primeiro motivo, análise de dados tem uma entrada mais fácil. Então, enquanto para ciência de dados, geralmente as empresas pedem uma formação mais específica, muitas vezes as empresas pedem até um PhD. Para o analista de dados é muito mais comum, muito mais fácil você encontrar vagas que não tem como requisito uma formação específica. Ou seja, principalmente para você que está buscando uma migração de carreira, você que, por exemplo, é um veterinário e quer se tornar um analista, um cientista de dados, vai ser muito mais simples, muito mais claro esse caminho para você se tornar um analista de dados. Tem muito inscrito aqui, por exemplo, que se tornou um analista depois de 4 a 6 meses, depois de fazer algumas formações mais simples, umas formações mais enxutas do que uma formação, um mestrado, por exemplo, que muitas vezes é requisitado pelas empresas para você se tornar um cientista de dados. Por exemplo, tem alguns bootcamps, ou a formação mesmo da Google, que eu falo aqui no canal, ou outras parecidas que muita gente faz, e depois dessa formação, essas pessoas já se sentem à vontade para aplicarem para as vagas, ou até mesmo antes dessas formações, ou sem fazer esse tipo de formação, a pessoa, por conhecer um pouco sobre as ferramentas, elas conseguem já aplicar e passarem nas vagas, geralmente para uma vaga mais júnior, claro, para que ela possa aprender mais sobre essas ferramentas ali, sobre análise de dados, mas então até mesmo para o júnior, na ciência de dados, geralmente as empresas mais sérias, elas vão pedir um tipo de formação mais específica, então isso deixa a barreira um pouco mais difícil para a pessoa que quer entrar. Segundo motivo, e na minha opinião, até o mais importante pensando na progressão de carreira de uma pessoa, na ciência de dados, os projetos são muito menos tangíveis do que na análise de dados. O que eu quero dizer? Enquanto o analista de dados está muito mais próximo do negócio do dia a dia, na parte operacional do negócio, está gerando dashboards, reports para aquelas pessoas que estão trabalhando no dia a dia, o cientista de dados geralmente está mais focado nos projetos a longo prazo. Então, nos projetos a longo prazo, fica um pouco mais difícil a gente ter uma noção do negócio do dia a dia se você já não tiver uma visão prévia disso. E aí, por que isso é importante? Primeiro, para você aprender sobre negócio, se você pegar análise de dados, vai ser mais fácil de você absorver esses problemas do dia a dia. E se você, mesmo que você queira se tornar um cientista de dados um dia, essa experiência na análise de dados, de trabalhar com processos e projetos de curto prazo, vão te ajudar bastante na hora de implementar esses projetos de longo prazo da ciência de dados. Então a minha dica é: comece pela análise de dados, aprenda mais sobre o negócio e depois de aprender bem sobre isso, você pode partir para esses projetos mais longos, mais especializados. Terceiro motivo é porque não existe uma padronização na ciência de dados, no termo, o que significa a posição ciência de dados. Para o analista de dados, é verdade que as coisas podem variar, é claro, vai variar de indústria para indústria, senioridade, uma pessoa pode chamar de júnior, enquanto uma outra empresa pode chamar de sênior, salário também não vai ser padronizado. Mas a análise de dados é muito claro o que significa. Você está basicamente, eu falo muito sobre isso no canal, vou deixar também um vídeo aí. Basicamente você está extraindo esses dados, trabalhando com eles e tirando conclusões, limpando esses dados, é claro, e tirando conclusões que vão servir para o negócio. Já a ciência de dados não tem uma definição muito clara. Inclusive, nada me impede de, na minha empresa, abrir uma vaga chamada cientista de dados
e eu contrate uma pessoa que tem um nível de analista de dados júnior. Quem que vai me impedir de fazer isso? Não tem ninguém te vigiando falando que você não pode fazer isso. Isso acontece bastante, principalmente porque você tem empresas mais tradicionais e startups com essas posições. Então imagina que vira uma bagunça, então isso acaba criando uma confusão na cabeça da pessoa que trabalha com essa área. Já o analista de dados é mais claro um pouco o caminho. A título de curiosidade, o termo cientista de dados veio de uma coisa inusitada. Então a Google, ela abriu uma vaga para uma certa vaga mais sênior para um analista de dados. Na época não existia cientista de dados. E aí estavam entrevistando as pessoas, acharam um candidato ideal. Era um cara que tinha um PhD, tinha toda a experiência na área acadêmica e tinha tudo que eles precisavam para aquela vaga. Fizeram a offer para ele e ele não aceitou pelo seguinte motivo. Ele não gostou do nome da vaga, analista de dados. Ele falava assim, mas eu sou cientista, eu passei tanto tempo estudando e não queria aceitar ter uma posição chamada analista de dados. Então ele achava que isso estava abaixo da posição dele. E o salário, todo o resto estava bom para ele. E o que o manager daquela área resolveu fazer? Pô, então a gente pode mudar o nome. A gente precisa muito dessa pessoa aqui. Vamos mudar o nome para cientista de dados. E aí o cara aceitou a vaga e desde então o nome cientistas de dados passou a ser cada vez mais comum pelas empresas. E aí dentro da Google mesmo eles já separam o que é analista de dados, o que é cientista de dados, muito nessa linha que eu já trouxe aqui no vídeo. Mas aí para você que está começando, já entrar numa vaga, numa posição que você não sabe qual que é o caminho, você não sabe exatamente o que ela significa, quarta e última razão, número de vagas disponíveis. Então, é uma realidade, existem muito mais vagas disponíveis para analistas de dados do que para cientistas de dados. Principalmente se a gente considera que analistas de dados nem sempre tem um nome ali no cargo de analistas de dados. Enquanto os cientistas de dados têm ali o mesmo nome, cientistas de dados pelas empresas, só que as ações, as tarefas dessas pessoas variam e até o nível de senioridade varia bastante, para o analista de dados acontece o contrário. Ou seja, existem muitos perfis parecidos que tem nomes diferentes. Então a gente tem analista de BI, por exemplo, analista de negócios. Existem nomes diferentes de posições e, na verdade, elas fazem a mesma coisa. Claro que dentro de uma mesma empresa, se o cara ali resolveu abrir duas vagas, uma de analista de dados e outra de analista de BI, pode ser que essa pessoa tenha decidido ter essa pessoa chamada analista de BI mais focada na parte de ferramentas de BI, ou um pouco mais centralizado, enquanto analista de dados estava dentro de uma vertical, por exemplo, de vendas ou de marketing, de operações. Claro que isso aí são exceções, mas o núcleo dessas vagas, o que elas fazem no dia a dia, vai ser muito parecido, vai ser o mesmo praticamente. Eu sei que para cientistas de dados é mais difícil você entrar, só que enquanto isso existem muito mais vagas para analistas de dados. Bom, espero que o vídeo tenha sido útil para você. Você concorda, discorda? Deixa aí nos comentários. E deixa nos comentários também em que fase você está. E você quer se tornar um analista de dados ou um cientista de dados? Meu nome é Danilo, um abraço e até o próximo vídeo.